Deus querido, em nome de Jesus, hoje eu te peço, meu Pai, com todo o amor e toda a fé que eu tenho no meu coração, Pai, que o Senhor hoje traga calma, Senhor, calma, a calma e a paz que nós tanto precisamos, Senhor, essa paz e essa tranquilidade e esse descanso que nós só encontramos quando nós estamos assentados no esconderijo do Altíssimo, quando nós estamos no centro, Pai, ali da sua vontade, sabendo que a sua presença é conosco, sabendo que as suas promessas é conosco, sabendo, Pai, que tudo que a Bíblia diz sobre nós é verdade e nós vamos viver essa paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Fala, Pai, através das Escrituras com a gente, fala em nome de Jesus Cristo. Eu amo plantas, né? Eu amo plantinhas. E essa semana eu fui fazer um furo na parede para colocar, para pendurar, sabe aqueles jardins verticais assim, um pallet, né, para colocar vaso? E aí na hora de furar a parede, caiu a cal no morango. Eu quase chorei, porque o meu morango é o meu vaso preferido. E eu percebi que o morango começou a ficar fraquinho. Porque normalmente as folhinhas do morango ficam tudo para cima. Elas estavam todas no chão, assim, rasteiras. Você percebe que ela estava fraquinha, né? E aí eu deixei assim, falei, vou colocar no sol, vou botar água, vou pôr no sol, vai melhorar. Só que fez um sol tão forte que quando eu voltei, ela estava mais murcha e seca ainda. Por quê? Por causa do cal que caiu da parede e porque estava muito sol e aquele sol torrou o meu moranguinho. 300 pessoas, glória a Deus. E aí eu fiz o quê? Eu falei, Senhor Jesus, não deixa o meu moranguinho morrer. E eu fui lá, gente, eu lavei cada uma das folhinhas. Lavei, peguei as folhinhas, eu peguei um spray de água, espirrei, limpei as folhinhas e coloquei eu tenho lá Jesus Cristo, como é que chama o nutriente lá, Elinéia? Esqueci o nome, gente, alguém me lembra aí? Ai, vacilei agora. Quando você coloca na planta, tipo um nutriente lá. E joguei nela, joguei água. Aí eu fui ver agora, tava bonito, morango em pé, forte. Já tem moranguinho nascendo de novo. Fiquei feliz. E aí Deus falou muito forte comigo. Por quê? O sol no morango que secou é uma figura das aflições dessa terra. O pozinho da cal que caiu é uma figura do pecado, porque o cal ele é como se fosse um veneno para a planta. Então é o pecado na vida daquele que crê. Não, gente, não é. Gente, vocês estão viajando junto comigo. É que você joga para fortalecer. Não é adubo. Tem um nome certo para isso. Eu que tô burro agora. Aí, cara, o que aconteceu? Eu coloquei água, coloquei a luz do sol correta e tirei do calor. Então, Deus estava mostrando assim para mim o quê? Que na minha vida, fertilizante, aleluia, é fertilizante. Ok? Agora voltou aqui a mente. O que é o excesso de sol? É o excesso das aflições que secam o nosso ânimo. Esse é o sol. O que é a cal? É o excesso de pecado que nos envenena. E a falta d'água. O que é a falta d'água? A sede. A falta d'água, a sede, é a carência espiritual do nosso homem espiritual que ele tem da presença de Jesus Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Preste atenção aqui. Se você já ouviu essa história, vai ouvir de novo e eu não me importo. Uma vez me chamaram para fazer um culto junto com a Elinéia numa casa de recuperação onde as pessoas ficavam muito... Elas eram aquelas pessoas que eram usuários de droga e estavam em tratamento, né? Era uma clínica de reabilitação. E aí o pastor falou assim pra mim, Dani, olha, se prepara, porque aqui o pessoal fica possesso, tá? Que é um culto de libertação forte. Aí eu falei, bom, vou me preparar. Aí como era uma quarta-feira, tipo assim, à noite, eu acordei na quarta-feira e falei, Eli, vou fazer jejum, vou buscar a presença do Senhor e vou me preparar. E eu fui fazer jejum, não comi nada. Então eu fiquei, né, quando eu acordei mais ou menos 10 horas da manhã, falei, não vou comer nada. Quando deu meio-dia, eu já tava passando mal, eu estava variando, minha barriga roncava, minha cabeça doía, o meu zóio já estava seco, sabe? Eu já estava assim angustiado de fome.
E aí eu, mantendo ali a fidelidade, falei, não vou esperar. Gente, de verdade, quando deu 5 horas da tarde, eu tava deitado no sofá, largado. Eu tava deitado, largado. Falando assim, Senhor, tem misericórdia. Eu tô passando fome, minha barriga roncava, a cabeça girava, eu tava quase desfalecendo. E aí, a Eli chegou e ela colocou um sapato perto de mim e o sapatinho tava de ponta cabeça, ele tava virado. Eu acho que era uma daquelas melicinha, sabe? Quando eu olhei a sola do sapato, gente, era idêntica àquele filé de frango que o Subway vende no sanduíche de frango deles. É um frango que parece uma havaiana de ponta cabeça. Quando eu olhei, gente, eu por pouco não levantei do sofá pra morder o sapato da Linéia, por pouco, ainda mais a melicinha que tem cheirinho gostosinho. O que que isso falou comigo? Quando você não alimenta o seu corpo, quando o seu corpo está carente de comida, você vai ter reações físicas, porque você não está tendo o alimento físico. Então uma pessoa mal alimentada fisicamente, ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter barriga roncando, ela vai ter fraqueza, ela vai ter hipoglicemia, quem tem a doença ela vai desmaiar, ela vai ter mau humor. Mulher com fome é pior do que lobisomem possesso. É um horror. E aí, todas essas reações, essas alucinações, são reações de um corpo carnal faminto. O corpo carnal faminto tem essas reações. Então, a reação demonstra alguma coisa em falta. O moranguinho que estava lá seco era o sol, a aflição, era a cal, o veneno e era a falta d'água. A água na Bíblia muitas vezes é tratada como a palavra de Deus. Em João no capítulo 15, Deus diz que ele tem nos lavado pela palavra de Deus. Jesus fala, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus ele diz para aquela samaritana, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. E Jesus estava falando da palavra que sai dele. Jesus diz que aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus ele compara a palavra com a água que limpa e que mata a sede existencial das pessoas. Então a falta de comida me gerou fisicamente reações, sintomas, consequências. A falta d'água no meu moranguinho secou meu moranguinho. A falta de Espírito Santo no nosso homem espiritual causa consequências. Então você vê que se o homem carnal, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios no capítulo 5, que nós somos homens de carne, né? Nós temos um tabernáculo terrestre e nós estamos presos dentro desse tabernáculo terrestre. Paulo em 2 Coríntios 5 fala sobre o corpo e a alma, né? Então nós temos o nosso corpo externo, a câmera sai, mas ela volta, tá? Fiquem tranquilos, ela tá com isso hoje, não sei explicar porquê, ela já voltou. Então nós temos esse tabernáculo terrestre, mas nós estamos ali dentro. Nós que estamos ali dentro, a nossa alma, ela precisa ser alimentada. O nosso homem espiritual precisa ser alimentado. Então não adianta você viver somente através de pão. Por isso Jesus diz, nem só de pão viverá o homem. Ele não diz que não é de pão que viverá o homem. O homem viverá de pão, mas nem só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. E quando o homem carnal, né, aquele homem que eu digo, o homem de carne, onde nós estamos presos, essa nossa habitação terrestre, que vai para o pó e nós seremos revestidos de corpo glorioso. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Este homem espiritual, quando ele é mal alimentado, ele também tem fome. Quando ele tem fome, ele também tem as suas consequências, ele também tem os seus sintomas. E hoje eu quero falar com você desses sintomas, os sintomas que são a sua alma que não descansa, a sua ansiedade que não passa, o seu nervosismo, as suas preocupações, as suas carências. A sua tristeza de final de domingo demonstra um medo da segunda-feira. Esse medo da segunda-feira, por que você tem mais medo do que pode acontecer e menos expectativa do que Deus pode fazer? Era pra gente ter mais expectativa do que Deus vai fazer e não medo do que vai acontecer. A partir do momento que você passa a ser propriedade exclusiva do Pai, a preocupação em que você esteja bem é maior de Deus do que sua. Deus ele é mais interessado em te ver bem do que você mesmo, porque você nem sabe
O que é bom para você, muitas vezes você nem sabe. E Deus sabe tudo o que precisamos. Deus sabe tudo o que necessitamos. Deus sabe tudo o que nos faz mal. Deus sabe exatamente qual porta abrir, qual porta fechar. Só que quando a gente fica muito alheio à palavra dele, quando a gente fica muito carente da palavra dele, quando a gente fica muito seco da palavra dele, nós temos as reações. As reações de um espírito faminto. Então você anda nervoso, você anda sem paciência, você anda grosseiro, você anda tarado, você anda triste, você anda preocupado. Por quê? Porque o seu espírito é faminto, a sua alma está faminta, a sua alma tem fome da presença de Deus. A Bíblia diz assim, que assim como a corça anseia por águas, assim o meu coração anseia pelo Senhor. Então hoje, o que eu quero fazer com vocês é dar comida para vocês. Hoje eu quero matar a fome de vocês. Não por mim, eu sou um bunda mole, eu não sirvo para nada se não for Jesus me usando. O que eu quero trazer hoje para vocês é a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Aquela verdadeira, genuína que vem do coração do Pai. Você pode me ajudar. Você pode curtir, compartilhar esse vídeo, marcar alguém e para que espalhe essa palavra. Mas vamos lá. Eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salmos. Eu peguei 7 salmos muito preciosos para mim. E eu quero ler eles com você. Os salmos, só uma curiosidade, foram escritos por várias pessoas, tá? Salmos, tem salmo de Davi, tem salmo de Moisés, tem salmo de Asaf, tem salmo dos filhos de Coré, tem salmo de Salomão. São vários escritores dos salmos. E os salmos, no total são 150 salmos, eles são divididos pelo judeu em 3 livros. Na verdade, o livro de salmos, para os judeus, são 3 livros. São chamados livro dos Halel. A palavra Halel significa louvor, é o livro do louvor. Salmos, o nome da Salmos, então o nosso livro de Salmos, são a junção de 3 livros dos judeus, os livros dos Halel. E olha que interessante, Halel em hebraico é louvor. E o nome Deus, né, o nome de Deus Pai é Yahvé. Então é interessante que Halel e Yahvé, se você juntar Halel e Yahvé, o judeu ele não fala o nome de Deus por temor, né? Ele não quer usar o nome de Deus de forma vã. Então o que eles fazem? Quando eles querem dizer louvado seja Deus, eles não dizem louvado seja Yahvé. Eles falam louvado seja Yah. Só a primeira palavra, né? Só o primeiro. Como se fosse um apelido, só para não dizer o nome inteiro, para não correr o risco de usar o nome em vão. É um pouco de religiosidade, tá? Da parte do judeu. Mas é daí que nós temos o Halel Yah. Halel Yah. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra aleluia vem daí. Então eu quero ler para você 7 Halels, 7 capítulos do livro dos louvores, que são verdadeiros cânticos de reconhecimento de quem Deus é. Quando eu estiver lendo esses 7 salmos, você vai trazer para você, tá? Hoje você vai parar, você vai falar assim, Deus, é meu, isso é para mim. Senhor, eu quero isso, traz para minha alma. Eu vi um vídeo essa semana de um japonesinho estudando, que ele passava o livro assim, aí ele juntava assim, põe na cabeça. Você já viram isso, um chinesinho? Criança, ele virava o livro, aí ele pegava assim, como se ele tivesse, Senhor, por favor, me dá sabedoria. Ele, desculpa, eu não vou mais falar isso para não escandalizar seu filhinho, foi sem querer. Mas vamos lá, Salmo 46. O filhinho dela perguntou, mamãe, o que é bemole, né, que eu falei agora há pouco. Enfim, depois eu te falo. Salmo 46 é o primeiro. Deus é o nosso refúgio. O nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Eu estava conversando com o pastor Eros e a pastora Roseli, e eles têm uma netinha chamada Elisa, que ela teve câncer. E ela deve ter 5, 6 aninhos. E ela passou uma luta muito grande. Glória ao Senhor Jesus, que usou os médicos extremamente capazes. E ela hoje está curada. Glória a Deus. A Elisa, em determinado momento, ela estava levando uma injeção aqui, um acesso, né, para tomar quimioterapia. E ela falou assim pro pai dela. E o tio Eros, que é o vô, né, que é o pai do pai dela. E a tia Roseli, que é a avó, estavam juntos. E ela falou assim, papai, por que estão fazendo isso pra mim? Eu sou criança. E disse que naquela hora o tio Eros saiu pra chorar. E eu achei interessante porque ele estava me falando assim, que pai e mãe não tem filho preferido.
Olha que interessante isso. Ele uma vez estava vendo uma mulher, e aí um cara perguntou pra essa mulher, acho que era um programa na TV. E ele falou assim, fulana, Maria, o nome dela. Maria, você tem filhos preferidos? Ela falou, tenho. Aí o cara falou assim, como assim tem? Ela falou, meu filho preferido é o doente até que sare e o ausente até que retorne. E eu achei interessante, porque apesar do pai não amar mais um filho do que o outro, mas o pai vai amar mais momentaneamente aquele que precisa mais. Então quando a Elisa estava passando por essa aflição, os outros netos, não é que eles foram menos amados, mas a Elisa foi priorizada, porque a Elisa era a que precisava de atenção naquele momento. Então a figura que eu tenho é que na hora da aflição, Deus não é um socorro presente, Ele é bem presente. Porque quanto mais você precisa do abraço de Deus, quanto mais você precisa da presença de Deus, mais a presença de Deus está disponível. Mais Deus está contigo. A Bíblia diz, esse salmo, para mim o foco aqui é isso, ó. Deus é o socorro e fortaleza, bem presente na angústia. O salmista não diz que ele é presente, ele já é presente na vida de todos os filhos, mas quando você precisa muito, ele é mais presente. É o socorro bem presente. Não existe situação na qual você se encontre que Deus não esteja junto. Ele não abandona. O problema é que muitas vezes nós nos voltamos mais às ajudas externas do que ao nosso Deus. Muitas vezes, quando você está aflito, você às vezes corre para a pessoa errada. Muitas vezes você corre para uma pessoa, você corre para o seu pastor, você corre para um irmão, você corre às vezes para marido e mulher, que não está errado, mas não é a primeira pessoa para quem você corre. Primeiro, antes de contar qualquer coisa para Elinéia, antes de qualquer aflição para eu contar para Elinéia, eu primeiro vou falar com meu pai. Eu vou lá falar, Senhor, está acontecendo isso, Senhor, está acontecendo aquilo. E, gente, eu já posso te dizer, eu nunca saí de um momento com Deus do mesmo jeito que eu entrei. Nunca. Eu sempre que eu saí do momento de oração, eu estava renovado, o problema continuava. O problema continuava, mas eu não estava sozinho. Jesus, ele nunca disse que a tempestade não existiria, mas ele sempre disse, ele prometeu, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus é o nosso socorro, nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Você não está sozinho, você tem o Altíssimo do seu lado. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude. Isso aqui é uma figura de um terremoto, ainda que a situação se abale, ainda que o meu chão seja balançado. O meu chão terreno, mas a rocha na qual eu estou firmada, que é Jesus Cristo, essa não muda, essa não se abala. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quero pular para o verso 10. Se alguém puder me ajudar, eu vou colocar aqui a sequência. Eu vou ajudar vocês. Primeiro, Salmo 46, verso 1, 2, 9 e 10. Não, 10 e 11. 2, 10 e 11. Eu vou deixando tudo aqui anotado para vocês. Primeiro Salmo lido. Então o verso 10 diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos. Eu não sei se você já teve essa cena de casal. A Eli, por exemplo, ela vem e aconteceu alguma coisa ruim. E ela chega pra mim contando, Dani, aconteceu isso, Dani, pelo amor de Deus. E fala. Eu falo, para. Abraça aqui. Abraça, calma. Mas Dani, calma. Vai dar certo. Calma. Tô junto. Calma. Respira. Tua aflição, tua ansiedade, teu nervosismo não resolvem nada. Eu tô aqui. O pai tá aqui. Já aconteceu isso com vocês? De você chegar aflito, nervoso, falando, gritando, ansioso e assim, o coração acelerado. E Deus fala, aquietai-vos, fica quieto. Calma. Antes do nervosismo, sabei. Saber é uma ordem, que é um imperativo. Saiba que eu sou Deus. Meu Jesus. Antes do estresse, antes do nervosismo, antes de surtar, calma. O seu Pai é o Criador de todas as coisas. O seu Pai é o Senhor soberano. O seu Pai está no reino, está no trono e Ele reina.
serei exaltado entre os gentios. Gentil não existe na glória. Deus não está dizendo que será exaltado na sua vida na glória. Ele está dizendo assim, serei exaltado na sua vida na glória e entre os gentios. Então Deus está falando, olha, você verá a bondade do Senhor, como Davi fala no Salmo 37, já na terra dos viventes. 1 Coríntios 15 diz que se esperarmos de Deus só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas ao mesmo tempo, eu vou fazer uma complementação minha aqui. Mas se esperarmos de Deus só na glória, também somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos que esperar de Deus na glória, sim, mas também Deus já quer ser manifesto na sua vida aqui. Ele fala, ó, eu serei exaltado, mas primeiro, acalma, calma. Para de achar que eu sou um Deus alheio, que eu sou um Deus otário, que eu sou um Deus fraco. Porque em muitos momentos, eu não vou generalizar, mas em muitos momentos a sua ansiedade é falta de fé. Em muitos momentos o seu nervosismo e preocupação é incredulidade. Porque se nós, e eu digo isso por mim, tá? Eu não estou falando isso de você não, estou falando de mim também. Se nós tivéssemos certeza de quem Deus é e do tamanho do seu amor e do seu poder, nós nunca mais andaríamos preocupados. A partir do momento que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, é tudo, bons e ruins. Sabe que se você lê no grego, o que quer dizer todas as coisas cooperam para o bem? Em grego, significa exatamente isso, significa todas as coisas cooperam para o bem, exatamente isso. É só para você ver que é isso mesmo que ele quis dizer. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Segundo salmo que eu quero ler com vocês, está aqui. Salmo 42, versos 5 e 6. Depois eu coloco todos juntos, fique tranquilo. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação na sua face. Por que você está preocupado, meu querido? É falta de dinheiro? É saúde? Tá solteiro, tá solteira? É isso que está te perturbando? Isso está tirando a tua paz? A palavra de Deus para você é, por que você está abatido? Porque se perturba, espera em Deus. Espera. Pastor, mas já faz tantos anos. Calma, respira, aquieta. Sabei que eu sou Deus e serei exaltado na sua vida. Se não chegou ainda é porque a hora não está pronta. Se não aconteceu ainda é porque Deus está preparando você e o cenário. O que Deus faz não é só preparar a mim. Deus não prepara somente a mim, Ele prepara a mim e a situação. Porque, por exemplo, para que Lázaro fosse manifestado como o ressuscitado de Deus, Jesus esperou ele morrer para juntar a pessoa em volta. A morte de Lázaro foi um testemunho não só para Lázaro, mas a morte de Lázaro foi um testemunho para Lázaro e para o povo ao redor. Então nós temos um Deus que ele preparou a morte de Lázaro, a ressurreição de Lázaro e o ambiente em volta de Lázaro. Então, quando Deus fala, por que você está abatido? Espera, eu estou montando o cenário, eu estou montando a audiência, eu estou montando a situação, eu estou preparando o teu coração, eu estou te moldando, te forjando, te preparando, porque muitas vezes, se Deus desse para você agora o que Ele tem para você de depois, agora você estaria não pronto para receber, e você receberia errado, e você faria mal feito. Então nós temos um Deus que Ele nos dá, na hora certa, arrumadinho. Você não precisa receber cacos e pedir para Deus arrumar os cacos. Quando é de Deus, já vem arrumadinho. Então ele fala, espera, pois você ainda vai me louvar. Viu? Essa sua tristeza aí, ela pode ser real, mas a tristeza é temporária. A alegria não, a alegria é eterna. A tristeza tem um propósito, ela tem um período definido, ela tem um propósito, um alvo. Mas a alegria é a promessa. Deus não tem tristezas de promessa. Ele tem alegria de promessa. A tristeza, muitas vezes, ela faz parte do processo para se chegar na alegria. Mas a tristeza não é permanente. A alegria é permanente. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Então como é que eu faço para que a minha alma não fique abatida? Lembro-me de ti,
desde a terra do Jordão, dos Hermonitas, do pequeno monte. O que ele está querendo dizer aqui? Eu lembro de tudo que o Senhor tem feito. Lamentações 3:21. Uma coisa eu faço, trago à memória o que me dá esperança. Na hora da aflição, lembra dos livramentos. Na hora da aflição, lembra das promessas. Na hora da aflição, lembra de tantas e tantas guerras que Deus já te fez vencer. Lembra! Lembra de quantas vezes você passou a noite no travesseiro chorando, achando que não ia dar, e o sol nasceu, e você venceu, e aquele gigante foi pisado. Por que que esse de agora não seria? Então ele fala, minha alma, por que que você está abatida? Por que que você está perturbada? Espera em Deus. Lembra de tudo que ele já fez. Próximo salmo, Salmo 57. Salmo 57, verso 1. Esse é o terceiro. Ele diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Misericórdia. Misericórdia, a raiz da misericórdia é um coração fino, é um coração sensível. Senhor, tenha um coração sensível pela minha situação, pela minha causa. Porque tem muitas pessoas que você chega e pede ajuda e a pessoa não tem misericórdia. O coração dela é de pedra, tem uma pele de pedra que separa ela de te alcançar ali, de te alcançar. O coração dela é duro, não ultrapassa. Mas o coração misericordioso, ele tem a pele fininha. Misericórdia é uma ideia de uma pele fina no coração. É um coração que sente. Ele tem empatia. Ele tem uma sinestesia. Ele sente a dor do outro. Você já percebeu que, quando, por exemplo, se eu contar pra vocês uma história que eu tava passando e eu chutei a quina da mesa, você vai dar uma arrepiada. Ai, por que arrepiada? Porque você está sentindo a minha dor. Você está sentindo em você a dor que eu estou descrevendo, que eu senti. Isso é uma forma de misericórdia. É você sentir a dor que o outro está sentindo. Então Deus, quando o salmista clama a Deus que tem misericórdia, não é para que Deus perdoe ele de algum pecado. Não é isso. Ele está falando, Senhor, atenta para a minha situação. Senhor, atenta para a minha dor. Senhor, olha para você ver como é que eu estou triste. E aí ele fala, a minha alma tem misericórdia de mim? Por quê? Aí é como se Deus falasse, por que eu tenho que ter misericórdia de você? Aí ele fala, porque minha alma confia em ti, porque eu sou seu filho, porque você me amou primeiro. Toda oração que você vai ver dos grandes reis do passado, dos grandes profetas, eles não oravam normalmente já pedindo as coisas, né? Vamos falar, por exemplo, que eu estou precisando de saúde, estou doente. O que nós fazemos normalmente? Senhor, me cura, Senhor, me livra dessa doença. A gente já entra no pedido. Não é assim que se faz normalmente. Normalmente, os grandes reis e profetas de antiguidade, eles na Bíblia, né? Eles oravam primeiro reconhecendo quem Deus era. Ó Senhor Criador, Senhor maravilhoso, Senhor fiel às suas promessas, Senhor de misericórdia, Senhor que se importa com os filhos. Eles reconheciam, não que Deus é um carente de reconhecimento, não, mas porque quando eu estou reconhecendo quem Deus é, automaticamente eu já estou dando ordens à minha própria alma que se lembre de quem Deus é. Então quando você vira e fala, Senhor maravilhoso, o Senhor que me perdoa, o Senhor que me ama, o Senhor que está comigo, antes de eu chegar no pedido, meu coração já acalmou. Porque eu já reconheci quem Ele é. Eu já trouxe à memória quem Ele é. Então Ele está falando, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu confio em Ti. E aí Ele fala, e na sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. O salmista não está falando aqui que a vida de quem crê é uma vida de paz, no sentido de ausência de problemas. Ele estava no meio de alguma calamidade. Vocês sabiam que o lugar mais silencioso e calmo que você poderia estar é no olho de um furacão? Você sabia dessa? Você pode pegar um furacão daqueles, assim, 200 km por hora, destruindo tudo ao redor. Tudo está sendo destruído ao redor. É casa voando, é vaca voando, é carro voando. Se você tiver como estar no centro dele, no meio do furacão, você vai encontrar um silêncio. Você vai encontrar paz. O furacão está acontecendo, mas você está no centro. O salmista está falando isso. Senhor, as calamidades estão assolando essa terra. As calamidades são reais. Mas me coloca no centro, papai. Debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas você dorme, você descansa. O problema está lá, mas o papai também. Então eu descanso.
Porque muito maior do que o problema, muito maior do que o problema é o meu Senhor. Tem uma frase conhecida já que diz que não apresente a Deus os seus problemas, mas apresente aos seus problemas o seu Deus. Isso é uma verdade. Porque o prazer que Deus tem não é nos fazer viver sem problemas, porque seria muito fácil. O prazer de Deus é nos fazer vencer no problema. Porque aí, além da gente reconhecer o poder dele, nós servimos de testemunho e nós temos autoridade. Autoridade para dizer: Deus livra, Deus cuida e Deus consola. Porque Ele me livrou, me consolou e Ele me guardou, Ele me livrou dos meus problemas. À sombra das suas asas eu me abrigo, até que se passem as calamidades. O problema é que você e eu, quando nós estamos tristes, nós não corremos pro colo. Ai de nós se corrêssemos pro colo. Tem gente que mata a carência assistindo filme na Netflix. Tem gente que calma o estresse tomando remédio. Tem gente que acalma a braveza fumando. E vai pro bar beber uma, ou vai pescar. Cara, tudo isso é coisa terrena. Tudo isso tem hora que não é isso. Tem hora que não é isso. Tem hora que o que tua alma precisa é do Senhor. Tem hora que o que tua alma precisa é de água. A água do céu, a água do Altíssimo. Tem hora que o que sua alma precisa é do secreto. Jesus Cristo, depois dele ter multiplicado o pão para mais de 15 mil pessoas, aguentado muita gente, reclamação e murmuração, porque olha, crente só reclama, crente só reclama. E Jesus cansado, ele fala para os discípulos, atravessa o mar, tá? Vai lá para o outro lado, porque eu preciso me retirar um pouco. E ele vai para o alto do monte e ele fica lá com o Pai, para recarregar. Ele precisava recarregar, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Nós estamos recarregando na palavra. Próximo salmo. Salmo 55, verso 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Ele nunca permitirá que o justo seja abalado. Tem um louvor que canta esse verso aqui que eu amo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Quase chorei. Cuidado aqui, a palavra cuidado, significa preocupação. Qual é a coisa que você está cuidando? O que você está cuidando? Por exemplo, eu estava cuidando do meu vasinho. Eu estava lá cuidando, limpando e colocando água e colocando fertilizante. O que você está cuidando? Deus não está falando para você ser irresponsável, mas Ele está falando para você entregar para Ele. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Lança sobre Ele, não guarda só para você. Você está precisando de um emprego? Senhor, Altíssimo, querido, maravilhoso, meu Deus, o Deus do exército, o Deus de poder, o Deus da autoridade soberana, me ajuda a arranjar um emprego. Ó, lança sobre Ele o teu cuidado. Lança. Ah, Dani, mas eu já lancei. Lança de novo. Dani, mas eu já faz um mês. Imagina se Moisés tivesse desistido com 79 anos. Ele encontrou Deus com 80. Se Moisés tivesse desistido com 79, ele teria perdido 79 anos da vida dele. Ele encontrou com 80. Você vai ver, por exemplo, que Abraão recebeu a promessa de Deus com 75, mas Isaac foi nascer com 100. Se ele tivesse desistido com 99, ele teria perdido 24 anos. Então, na verdade, o que Paulo fala, por exemplo, para o povo de Gálatas, se eu não me engano no capítulo 3, ele fala assim: ó insensatos Gálatas, vocês passaram tudo isso até agora? Vocês aguentaram tudo isso para terminar agora na carne? Vocês suportaram tanto para desistir agora? Na verdade, a bênção pode estar logo ali. Como que eu vou saber? Só se eu não parar. Só se eu não desistir. Só se eu insistir. Só se eu persistir. Só se eu continuar. A bênção, ela pode estar a uma oração de distância. A bênção pode estar a um passo de distância. Não tem como saber. Agora, o que você nunca vai descobrir se você desistir? Vocês acham que eu não tenho vontade de parar? Você acha que quando eu vejo todo o zelo que eu tenho com vocês, com a obra, e como tem pouquinha gente, e eu não estou falando isso para reclamar, eu não quero afagos da alma, tá? Eu tô contando para vocês.
Tem, graças a Deus, 300 pessoas. Graças a Deus, são 300 almas sendo alimentadas pela palavra. Não por mim, porque eu não me acho nem um pouco melhor do que os outros, mas pela Bíblia, pela própria palavra. Agora, você vê falsos profetas com milhões de acessos. Você acha que não me deu já vontade várias vezes de parar? Mas vamos dizer que hoje tem uma pessoa que ia se suicidar. E essa uma pessoa que ia se suicidar, hoje está assistindo. Se eu tivesse parado ontem, essa pessoa poderia se matar hoje. Você não sabe o quão precioso você é, o quão preciosa você é no reino de Deus. Você não sabe como a sua vida pode e é instrumento de Deus nessa terra. Você só não sabe porque você não vê os frutos. E muitas vezes Deus não deixa você ver frutos para que você não se vanglorie, para que você não ache que é você. Mas a sua vida traz frutos para o reino de Deus. E a sua vitória pode estar a um dia de distância. Só falta um dia para você alcançar o que Deus tem. Mas se você desistir hoje, você não alcança. Então, não para. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E Ele te sustentará. Não permitirá nunca que um justo seja abalado. Tem gente que falando que está cansada, mas a palavra diz em 2 Coríntios capítulo 4, podemos estar até abatidos, mas não estamos destruídos. Você está cansada, você está cansado, eu também estou bastante cansado, mas não estamos mortos, estamos vivos, e estamos reinando, e estamos hoje, nós já estamos um dia mais perto da nossa salvação do que ontem. Já é um dia a menos nessa terra e um dia mais perto do nosso Senhor Jesus. Isso sim é o foco de alegria que a gente tem que ter. Salmo 55, verso 22. Próximo, o quinto salmo do dia. São 7, eu já vou terminar. Tá subindo um coraçãozinho aqui. Que bonitinho. Quando alguém curte com um coraçãozinho, sobe um coraçãozinho. Que bonitinho. Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os seus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu levanto os meus olhos para os montes. Eu levanto para falar assim, de onde vem o meu socorro? Porque da terra não vem o meu socorro, mas o meu socorro vem de lá, lá do trono. O meu socorro vem do meu Deus. E o meu Deus que não é um Deus fraco, mas é o Deus que fez céus e terra. Se Ele criou céus e terra, a minha situação momentânea é pequenininha perto do que Ele pode fazer. Ele não deixará vacilar o teu pé. Vacilar aqui é tropeçar, desviar e cair. Deus não vai. Ele levanta. Deus é um Deus de levantar, não é um Deus de apontar. Normalmente, as pessoas elas recebem o pecador com um olhar de julgamento. Deus recebe o pecador como filho perdoado. Deus levanta. Não tosquenejará. Tosquejar é pescar assim, os olhos, é piscar com sono. Ele não dorme. Eu vi uma vez uma foto que me incomodou, que era um Jesus com o braço aberto, e tinha um rapazinho orando, e aí cai uma pedrinha na cabeça dele. Aí ele olha para trás e fala, Jesus, você não está me guardando? Aí Jesus olha assim para trás e fala, só passou essa. E quando você olha na frente, tem 1 milhão de pedras caindo. Aquela imagem dá de entender que o cara é murmurento porque uma pedrinha só caiu nele. Mas está errada essa palavra. Está errada porque se Jesus guarda, nenhuma pedrinha cai, a não ser que tenha um propósito. Mas a ideia que dava é que Jesus perdeu de vista uma pedrinha. Uma pedrinha ultrapassou e acertou o rapaz. Mas não, o que a Bíblia diz aqui é que ele não pisca. Ele não pisca. Uma vez eu estava indo numa padaria comprar Coca-Cola e eu estava indo junto com uma criança, filha de um casal de amigos, o Vitor. E assim, ele estava segurando minha mão. Eu só tirei a mão para pegar minha carteira. Gente, 3 segundos. Eu tirei a mão dele para pegar a carteira. Quando eu olhei, ele correndo atravessar a rua. E um carro buzinou e o carro lambeu a orelhinha dele. Fazia... Ele até deu aquela movimentadinha para trás. Eu quase desmaiei de medo. Eu pisquei, o menino foi pro meio da rua. E a Bíblia está dizendo, Deus não pisca.
não tosqueneja, ele não vacila, não tosquenejará, não pescará o que guarda Israel. É ele quem te guarda. Quem te guarda não é seu pai, quem te guarda não é sua mãe, quem te guarda não é Maria, quem te guarda não é o padre, quem te guarda não é o pastor, não é Santo Antônio, não é São João, não é São Paulo. Não, 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 são humanos. São humanos. Quem te guarda é o Senhor. O Senhor é a sombra à tua direita. O sol não te machuca de dia e nem a lua de noite. Isso aqui está mostrando que, se é da vontade de Deus, o cuidado com você é desde a hora que você dorme até a hora que você acorda, até a hora que você está trabalhando, até a hora que você está na fábrica, que você está na faculdade, você está em casa. Ele te guarda em todos os momentos, te guarda do mal, guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora, para sempre. Salmo 126 agora. O Salmo 126, eu tenho mais 13 minutos, vai dar tempo de terminar. Graças a Deus, tá? Já estou terminando. O Salmo 126, ele é irmão do 137, tá? Eles são irmãos. O 137, ele foi escrito antes do 126, tá? Bem antes. Por quê? O Salmo 137, ele conta o momento em que Israel foi dominado pela Babilônia. O momento em que Nabucodonosor vem, invade a nação e leva esse povo escravo. Tá? Esse é o Salmo 137. Então você vê o Salmo 137, um salmo triste, um salmo de aflição, um salmo de choro, um salmo de angústia, um salmo de derrota. O Salmo 137, ele é triste, ele é pesado. Só que depois que passa-se o período de cativeiro, vem o rei Artaxerxes da Pérsia, aí vem o profeta Neemias, vem Esdras, e eles reconstroem a cidade, tá? Eles reconstroem a cidade de Jerusalém. E aí o povo volta, o rei libera que ele volte, que o povo volte. Se eu não me engano, 40 e poucos anos depois. Aí o Salmo 126 é o Salmo da volta. Você entendeu isso aí? O Salmo 137 é o da ida da prisão e o Salmo 126 é o da volta. Olha que bonito. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou seja, da prisão, que eles tinham sido dominados, né? Os que voltaram a Sião, Sião é o nome de Jerusalém, tá bom? Estávamos como os que sonham. Como uma pessoa que ficou 40 anos presa e ela está sendo liberta. É como sonha, faz, gente, faz tanto tempo que eu estou orando por esse milagre e esse milagre chegou. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios, olha, alguma coisa boa Deus fez a eles. Grandes coisas. Sim, nós respondemos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vocês já ouviram um louvor da comunidade da Zona Sul que diz assim: e a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo, e em toda a terra um canto se ouvia, grandes coisas fez o Senhor. É desse salmo. Aqueles que plantam, semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Isso é uma promessa. Aqueles que plantam com lágrimas, colherão com alegria. O que é plantar com lágrimas? É você insistir, é você persistir, mesmo a situação sendo contrária. Eu conheci um rapaz que ele é gay. Ele é homem e o prazer sexual dele é em homens. Ele gosta de homem. Mas tem uma coisa que ele gosta mais do que homem, que é Jesus. Pode ser que Jesus transforme esse cara ao ponto dele gostar de mulher? Pode. Pode ser. Já vi? Pode ser que Jesus não faça isso e ele goste de homem para sempre? Sim. Pode ser. Pode ser que ele morra sem ser, entre aspas, curado? Pode ser. Agora, sabe o que ele fez? Ele escolheu tomar remédio, um remédio fortíssimo que corta a libido. Por quê? Porque ele prefere ficar sem sexo, mas ficar com Jesus.
Ele preferiu abrir mão de toda possibilidade de prazer físico, sabendo que o prazer físico que ele sentia é pecado. Ele preferiu se anular fisicamente para permanecer no centro da vontade de Deus. Esse cara planta com lágrimas. Não é fácil. Não é uma situação fácil, não é uma situação que ele escolheria. Mas ele é macho, ele é mais macho que muito comedor de mulher. Ele é mais macho que muito marido casado com mulher. Porque ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu primeiro Jesus. Ele escolheu primeiro o reino de Deus. Ele escolheu primeiro vida eterna. Vida eterna. Quanto vale para você a vida eterna? Sabemos sim que Cristo pagou. Sabemos sim que Cristo nos resgatou. Sabemos sim que a salvação na cruz é de graça. Mas a santidade muitas vezes é plantada em meio a lágrimas. Você planta com lágrimas, mas a promessa é que colherá com alegria. Eu duvido que Deus não vá ter um relacionamento especial com esse rapaz. Eu duvido que Deus não vai gritar no coração dele e ele vai ser um instrumento de transformação de muitas vidas nessa terra. Duvido. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. E ele está buscando de todo o coração. Eu conheço pessoas que falam assim para mim, pastor, mas eu estou há tanto tempo buscando a Deus e eu não encontrei ainda os meus sonhos. Vou desistir de buscar a Deus. Você está comparando a sua vida terrena, que é um pingo, é um pum cósmico, perto da infinita duração da eternidade. Vale a pena plantar chorando e colher com alegria. Vale a pena. Eu quero terminar lendo os 3 últimos versos do Salmo 91, profetizando, e a gente vai orar para terminar, tá bom? Salmo 91, verso 14, diz assim: Pois tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Deus está falando isso de você. Deus ele olha para você e fala, olha, você me amou tanto que eu te livrarei. Eu vou te livrar porque você me ama. Eu vou te livrar porque você confia em mim. Eu vou te livrar porque você é meu filho e eu habito em você. Por isso eu vou te livrar. Tão encarecidamente você me amou, por isso eu te livrarei. Pô-lo-ei em um alto retiro. Vou te colocar acima dos problemas. Vou te colocar acima do seu choro. Vou te colocar acima das pessoas que te perseguem. E eu não estou falando aqui de importância. Eu não estou falando aqui que você vai ser chefe de quem te persegue. Não é isso. Mas Deus vai te pegar do meio da briga. E Ele vai pegar a tua alma e colocar a tua alma num lugar onde as aflições não alcançam. Você vai fechar os seus olhos e você vai falar, Senhor, eu invoco a tua presença. E o esconderijo do Altíssimo se forma e o problema está lá. E a briga, e gritaria, e os problemas, e aflições, e o diabo, e as tentações. Mas você está aqui, ó, no alto retiro. É você e Deus, é Deus e eu. Eu nele, ele em mim. Eu habito nele, ele habita em mim. Eu moro nele, ele mora em mim. Eu sou um com ele, e aqui ninguém me toca. Isso é o alto retiro. Isso é o alto refúgio. Porque conheceu o meu nome. Olha o verso 15, aí está falando agora de você. Você me invocará e eu te responderei. Me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Eu te livrarei. Eu glorificarei. Me invocará e eu lhe responderei. E estarei contigo na hora da angústia. Ele não diz, vou livrar a angústia. Não, ele diz, estarei contigo na angústia. E aí depois ele diz, aí sim, retirarei você de lá e você vai me glorificar. Então muitas vezes, gente, a angústia só sai depois que a presença do Senhor é real na sua vida. Muitas vezes Deus lança um problema, Oséias capítulo 6 fala isso. Deus faz a ferida para depois ele livrar. Então ele faz a ferida para que você o invoque, para que você o busque, para que você clame, para que você agarre nele e ele te livra. E aí o que ele faz depois de te livrar e você glorificá-lo? Aí ele fala assim, ó, fartá-lo-ei, vou te fartar com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Essa longura de dias não é necessariamente que você vai morrer com 100 anos de idade. Mas você vai viver dias plenos. Tem pessoas que vivem e tem pessoas que só sobrevivem. Deus não quer que você seja uma pessoa que sobrevive. Deus quer que você seja uma pessoa que vive. E a maior manifestação de vida é a sua vida ser instrumento de conversão. A sua vida ser instrumento da vida. A sua vida ser instrumento de injeção de ânimo que levanta os caídos. Muitas vezes a gente fica clamando a Deus, o que Deus você pode fazer por mim? Deus, o que você pode fazer por mim? Deus, o que mais você pode fazer por mim? E a pergunta tem que ser, Deus, o que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer pelo reino? O que eu posso fazer pelas pessoas? E muitas vezes nós deixamos de viver a intimidade com Deus porque somos egoístas. Queremos as bênçãos para nós. Ao invés de entendermos que reino de Deus é muito mais o que eu posso fazer pelo outro do que Deus pode fazer por mim. Porque por mim Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Quando Ele enviou Jesus para me salvar e habitar no meu coração. Vamos orar para a gente terminar? Vamos terminar aqui? Senhor meu Deus, muito obrigado por esse ao vivo de hoje. Muito obrigado por essa palavra de hoje. Muito obrigado por esses salmos. Muito obrigado por esse cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essa palavra de vida. O que eu quero clamar agora, meu Jesus, é que no Seu nome, as pessoas que assistiram isso e as que vão assistir ainda, elas tomem posse dessa palavra como se fosse para elas, Pai. E saiam do vitimismo, saiam da murmuração, e elas entrem numa nova avenida, numa caminhada diferente, e elas tomem outro rumo, que é o rumo do reconhecimento, do reconhecer quem o Senhor é, agradecer ao Senhor pelas coisas que o Senhor ainda nem fez. Nós já agradecemos como se já tivéssemos alcançado aquilo que a gente ainda nem alcançou. Mas em Jesus é possível. Em Jesus Ele é poderoso. Jesus é poderoso para transformar toda maldição em bênção, toda treva em luz, toda desgraça em bênção. O Senhor é poderoso. Muda a nossa mente, Pai. Muda a nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. É isso, meu povo. Que o Senhor abençoe a semana de vocês. Que o Senhor guarde vocês durante essa semana. Que seja uma semana de bênção e de vitória, viu? A verdade é que às vezes a gente acha que Deus já fez tudo que Ele podia. Né? Parece que não tem mais nenhuma novidade para acontecer na nossa vida. Mas a palavra diz o contrário. Ela diz em Efésios 3:20 que Deus Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que Ele já tem feito. Tá? A caminhada só termina no dia que a gente é levado para casa. Até o dia que o Senhor nos levar para casa, tem muita coisa para acontecer na sua vida. Muita. Manda um e-mail para mim, gente. daniel.sade@uol.com.br. Manda lá, me dá um oi. Pede as crônicas. Eu amo mandar para vocês. E se o Senhor tocar o coração de vocês, que essa obra não pare, lá nas crônicas tem os dados. Uma moça mandou um e-mail para mim hoje dizendo para eu pôr os dados na live. Não vou fazer isso. Não gosto. Não gosto. Eu acho muito agressivo. Quem quiser mesmo abençoar e quem Deus tocar o coração para fazer parte dessa família, eu mando as crônicas e vai ter lá e a gente conversa por lá. Deus abençoe vocês e guarde vocês de todo mal.